Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Manhã de terça-feira, 17 de setembro de 2019, no ar o Jornal da Hora, aqui na Rádio da Família, 92,3 FM. Até às 8 da manhã, muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Ao lado desta grande equipe, com o Marco Antônio Marrom na Central Técnica, o Márcio Pena nas redes sociais e gerando imagens, o rádio para você ver e ouvir. A produção da Rafaela Moreira e Alex Nantes. Eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio Hora Antiga Cultura M é do jovem empresário do Cigano Medeiros Barbosa Rodrigues. Agora 7 horas 1 minuto, 7:01, conferindo agora os destaques do dia. Em Brasília, a governadora Zambuja vai discutir rota bioceânica com a bancada de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira. Deputado Pedro Kemp do PT vai devolver dinheiro gasto com bebida alcoólica em 2017. Líder supremo do Irã descarta a negociação com os Estados Unidos. Petrobras vai manter preços até valor do petróleo se estabilizar. Acontece hoje, a concentração é na Praça Ari Coelho, caminhada da inclusão em alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Semana Nacional de Trânsito terá simuladores de embriaguez e impacto no Mato Grosso do Sul. Sete horas e 2 minutos, 7:02. Jornal da Hora até às 8 da manhã, você sempre bem informado. Hoje uma caminhada da inclusão, evento super importante envolvendo diversas entidades. À frente da organização desta caminhada da inclusão, a partir das 8 da manhã, na Praça Ari Coelho, o Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, que tem na figura da Thelma Nantes, que já foi presidente, diretora da Entidade Nacional dos Cegos em todo o Brasil. Ela conversa agora com os ouvintes do Jornal da Hora sobre a caminhada da inclusão daqui a pouquinho no centro de Campo Grande. Bom dia, Thelma. Bom dia, Arthur Mário. Bom dia, Campo Grande. O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência acontece quando, Thelma? No dia 21 de setembro, né? Acontece o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e foi criado justamente para a gente ter uma data para celebrar e para lembrar o poder público, a sociedade civil, que há uma grande luta, conquistamos muitas legislações, nós temos muito a conquistar ainda. Um grande público, 23,9% da população são pessoas com deficiência, então a gente vai estar lembrando aí a sociedade, de maneira geral, que nós existimos e precisamos ser em vista. A concentração aí na Praça Ari Coelho a partir das 8, nessa caminhada da inclusão, antes mesmo do dia, por que vocês decidiram essa agenda hoje? Nós decidimos nessa semana, no dia 17, porque nesses dias as instituições estão atuando e trabalhando, está também celebrando internamente. Nesse quarta e quinta-feira haverá um evento do governo do estado de Mato Grosso do Sul, que também estaremos presentes, acontecerá no Sebrae, dia 18 à tarde, 19 no período matutino, e nós definimos pelo dia 17. Está envolvido todas as entidades afins à pauta da pessoa com deficiência, pessoas com deficiência, familiares, e a sociedade de uma maneira geral. Vamos estar fazendo uma caminhada simbólica para o Brucutu, o pessoal do Jacaré, e as mães, as crianças com deficiência, as pessoas com deficiência. Apesar desse calor, dessa seca, a gente vai estar lá mostrando para a sociedade a nossa presença, a nossa necessidade, exibindo faixas, e são
breve momento que sairá ali da Praça de Coelho, da 13, até o Obelisco, que é o ponto zero de Campo Grande, ali na Praça do Rádio Público. Ô Thelma, além do SMAC, o Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, enfim, quais são as outras entidades que você poderia destacar aí? Nós temos 22 entidades, né? Entre elas está o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Conselho Estadual, que congrega todas as entidades em âmbito municipal ou estadual, o Governo do Estado, através da Secretaria de Cidadania, o município de Campo Grande, por meio da Coordenadoria de Polícia para as Pessoas com Deficiência, Subsecretaria de Direitos Humanos, e daí vem umas 22 entidades. Entre elas, podemos destacar o SMAC, que provocou todos os parceiros, né, sair uma celebração interna para a gente fazer esse ato em público. A Pestalozzi, Inclui Brasil, Instituto Sanches, Associação dos Deficientes Visuais Advins, tem a Associação de Mulheres. Nossa, são tantas. Correto. Thelma, são tantas. Muito bem. Qual que seria, por exemplo, a principal reivindicação junto às autoridades com relação às bandeiras aí que você citou, de uma série de conquistas a nível nacional, a nível regional, a nível municipal? A razão da caminhada é para, de alguma forma, chamar atenção para algum ponto de pauta, não é? Então, a nossa reivindicação, na verdade, gira em torno da acessibilidade e da inclusão. Nós conquistamos diversas legislações, mas, porém, nós temos muitas barreiras atitudinais. Quando falamos de acessibilidade, nós reivindicamos uma calçada acessível, livre de obstáculo para todos. Essa acessibilidade arquitetônica, onde vem as outras acessibilidades, acesso à informação, à comunicação. Nós temos uma demanda das nossas crianças que estão nas escolas, a questão do apoio, a questão dos recursos necessários que nós precisamos, né? A questão do trabalho, o mercado do trabalho, o mundo do trabalho não é fácil para a pessoa com deficiência, também nós estamos atuando muito fortemente em relação a isso. Então seria em torno da acessibilidade e inclusão, essa mudança de atitudes de cada pessoa, de cada empresário, de cada gestor público que tem que olhar a pessoa com deficiência, muito mais do que a deficiência, mas no seu potencial, nas suas possibilidades. E, infelizmente, a gente tem essa cultura de olhar muitas vezes os limites e as dificuldades. Nós temos aí diversas necessidades que podemos ir apresentando hoje e ao longo do ano, né? Correto, Thelma. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pelas informações. Nós da Rádio Hora desejamos muito sucesso aí nessa caminhada da inclusão. Um bom dia. Bom dia, que tenhamos sucesso na caminhada e nas nossas conquistas, né, no nosso dia a dia, e que precisamos de muitas pequenas ações que fazem grandes diferenças. Obrigada. 7h08. Thelma Nantes, aí, diretora do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, chamando e convocando a população para a caminhada da inclusão. Mais de 20 entidades que trabalham com pessoas deficientes, sejam adultos, jovens, adolescentes, crianças, enfim, para um chamamento às autoridades e à sociedade em geral, na questão da acessibilidade, na questão do trabalho, e que as pessoas mudem as suas atitudes olhando as potencialidades e não o defeito, o problema físico que o deficiente apresenta. Portanto, é importantíssimo o registro aqui no jornalismo da Rádio Hora, chamando a sua atenção para esta caminhada da inclusão, já que no dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Agora 7h09. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Alex Nantes. Bom dia. Bom dia, Arthur. E o calor continua hoje em todo o estado. Esse calorão é por conta de uma massa de ar quente e seco que dificulta a formação de nuvens e contribui para as temperaturas elevadas. Em Campo Grande, o dia será de céu parcialmente nublado com névoa seca.
A temperatura máxima poderá chegar aos 39 graus e a umidade do ar vai chegar aos 15%. Na região sul, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A máxima será de 37 graus para a região. Em Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, a máxima chegará aos 40 graus e a umidade do ar ficará entre 30% a 70%. Em Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes, Figueirão e Terenos, a máxima será de 42 graus. E uma notícia boa é que os meteorologistas afirmam que a chuva vai chegar no final da próxima semana, lá por volta da quinta-feira. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia e agora em Campo Grande está fazendo 28 graus e a umidade do ar já está baixa em 36%. Bacana a previsão, então. Vamos ter chuva na semana. Isso, quinta-feira que vem tá marcando chuva. Ah, da outra semana? Isso. Então. No final da outra semana ainda. Muito obrigado, Alex Dantes. Um bom dia para você. Agora 7h11. Agora 7h13, 7h13. Direto de Brasília, com Clodoaldo Silva. As quentes de Brasília. Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Turmário. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. Pois é, o governador ontem assinou um contrato aí, fazendo um empréstimo junto ao BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Qual que é a finalidade desse empréstimo aí, Clodoaldo? Turmário, esse empréstimo de 47,7 milhões, que corresponde em torno de 200 milhões, esse dinheiro é para reformular, modernizar o controle de gastos do governo, é chamado Profisco 2, que já teve o Profisco 1, desde 2007, e agora o Profisco 2. Esse projeto, esse programa, vou chamar assim, porque ele é extenso, né? 5 anos para ser colocado em prática e 25 para ser pago, porque é um financiamento, não é dinheiro a custo zero. Esse programa, o objetivo principal dele é que possibilitar que o governo tenha controle pleno do que é gasto na coisa pública. Hoje, né, a grande preocupação é essa, como se arrecadar. Mas o governo já fez o Profisco 1, que a preocupação era arrecadar. Agora, a preocupação dele é controlar esses gastos para diminuir e melhor aproveitar o que o cidadão paga de imposto. Acho que é uma grande preocupação do governador, viu, Turmário? 7h14. O governador também teve uma reunião com o conselho que administra o Fundo de Financiamento e Desenvolvimento do Centro-Oeste Brasileiro. Parece-me que temos um aumento de demandas e aumento do volume de recursos para financiar o desenvolvimento por aqui, Clodoaldo? Isso, Turmário, chama-se CONDEL, é um conselho deliberativo, onde se reúnem os governadores do país, da região Centro-Oeste toda, quem comanda é o Ministério do Desenvolvimento Regional, o ministro, né, Gustavo Canuto, com representantes do Ministério da Economia, Ministério de Infraestrutura, todos os ministérios têm um representante nesse colegiado, certo? Qual que a deliberação de ontem acho mais importante? Foram vários, mas a mais importante é que o CONDEL aumentou o dinheiro que os empreendedores de Mato Grosso do Sul vão ter acesso ainda esse ano. São 335 milhões a mais para que os empreendedores possam pegar, né, pelo FCO, que é o Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, que tem uns juros bem menor, para que aplicar tanto na área urbana, né, empresas, comércio, quanto na área rural. Essa mudança, para você ver a dimensão, né, só Mato Grosso do Sul, o valor previsto para esse ano era 1 bilhão e 600 para empreendimentos. Essa mudança chegou a 2 bilhões e 22 milhões. Então é um dinheiro muito bom. A grande vantagem do FCO é o custo dele. É um dinheiro que você pega, tem uma carência para se pagar, em torno de 5 anos, e os juros é menor do que os juros praticados no mercado. O objetivo é empreendimentos que vão possibilitar a geração de emprego, fazer a economia crescer. Então o governador deu mais uma atacada certa aí, viu, Turmário? Importante. Agora, a Rota de Integração Latino-Americana, o nome que a gente decide trabalhar aqui, até porque a Rota da Integração é muito mais ampla do que só a Rota Bioceânica, a ligação do Porto de Santos com o Porto de Iquique ou Antofagasta, lá no Chile. A gente já debateu esse assunto com empresários, com os grandes empreendedores e sonhadores com esse projeto.
A questão da rota da integração latino-americana parece-me que começa a ganhar uma força. O governador esteve numa reunião em Curitiba, junto com o secretário Jaime Verruc, há aproximadamente um mês. A possibilidade da Bolívia também, o governo boliviano está num esforço no sentido também de estar participando da integração latino-americana. O governador também tem a rota na sua pauta de hoje aí, Clodoaldo? Isso, Arthur Mário, você citou bem o secretário Jaime Verruc, que está acompanhando todo esse processo, está com o governador aqui também, todas as decisões, né, o secretário está apoiando, orientando, né, dando informações ao governador para decidir o melhor para Mato Grosso do Sul. A rota bioceânica, hoje está prevista aqui uma reunião do governador com a bancada federal, deputados e senadores. A pauta é solucionar pequenas pendências que passam pela questão financeira do orçamento do próximo ano. Você, falando da rota oceânica, né, ela vai ter a proposta com o senhor, né, a proposta está encaminhando nesse sentido, a ponte sobre o Rio Paraguai em Porto Murtinho, que ali foram concedidos benefícios fiscais, várias empresas estão se instalando ali, né, pelo FADEP, que é de Mato Grosso do Sul, estão se instalando ali, e isso vai precisar de uma infraestrutura. Desculpa. E o governador está correndo atrás para oferecer isso. Não é de hoje, já faz uns 5, 6 anos que eu acompanho aqui, eles, né, sempre tentando viabilizar. E essa reunião com a bancada é para quê? Definir uma parcela do recurso da bancada para fazer essas obras de acesso a essa ponte. Porque a rota, ela já está em a rodovia, né, a Transchaco, Paraguai já está fazendo. No Brasil tem a ponte que precisa ser feita, que foi acordado pela Itaipuva, né, para custear esta ponte, e agora também tem essas linhas de acesso, que você precisa construir 30, 40 quilômetros de estradas que passam uma região alagadiça da beira do rio. Então, essa reunião da bancada é para isso, definir recursos para que se possa fazer e facilitar o acesso das carretas, quem quiser ir, né, usar a rota bioceânica. Viu, Arthur Mário? Muito bem, Clodoaldo. 7h19, umidade relativa do ar aqui em Campo Grande. Tá como aí em Brasília, entendeu? Sempre aquela dica do copo d'água, aquela garrafinha d'água aí ao lado da mesa, viu, Clodoaldo? Porque aqui no estúdio também... Viu, Mário? Eu não coloquei porque eu estou preocupado em entrar aqui, ó. Mas olha, você viu, né? Estou perdendo a voz, mas a umidade aqui está baixíssima, chegou a 8%, estava em situação de emergência, que chama a base menos de 12%, e deu uma melhoradinha de ontem para hoje, chegou a 15%, viu? Mas e falando em seca, né, Mário? Eu acho que tem outro assunto que é legal, nós falamos o Ministério do Desenvolvimento Regional. O ministro, né, o Gustavo Canuto, se comprometeu a ajudar Mato Grosso do Sul no combate às queimadas no Pantanal. Eu mesmo conversei com o ministro ontem à tarde, ele falou o seguinte, ó, o governador não deu o que ele quer, que o processo, o governador, né, publica a situação de emergência, ele já fez isso, encaminha para o Ministério, e o Ministério reconhece ou não. Ele falou, eu vou agilizar o reconhecimento, tá certo. A partir disso, ele pode mandar para o Mato Grosso do Sul efetivo, do Exército, que tem, da Defesa Civil, também pode mandar equipamentos necessários e recursos. E ele falou, olha, eu não tenho esse montante, o que vai ser necessário, mas o Ministério vai ajudar a combater as queimadas aí no Pantanal, viu, Arthur Mário? Muito bem, 7h21, para fechar contigo aí de Brasília, Clodoaldo. A população, né, a sociedade acompanha o movimento dos partidos políticos e cada personalidade de Mato Grosso do Sul, se não todos da bancada, senadores e deputadas federais, estão nessa agenda de 2020, ou seja, as eleições de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Para o dia 21, portanto, nesse final de semana, uma agenda fortíssima, uma grande personalidade estará aqui, trata-se do o homem bomba lá do Mensalão, Roberto Jefferson, que delatou Zé Dirceu, o governo Lula, ele continua no PTB e vem para um evento nacional do partido com a filiação do ex-senador Delcídio do Amaral. Portanto, semana passada, o nome da deputada Rose Modesto ocupando os espaços na mídia, e para esse final de semana,
Claro que tudo que acontece aqui é porque em algum gabinete em Brasília tem alguma coisa acontecendo com o líder, com a liderança partidária, o PTB. Será que... E Roberto Jefferson já declarou ontem aqui ao Mídia Max, site muito, muito forte em Campo Grande e todo o Mato Grosso do Sul, que o PTB orienta para que Delcídio do Amaral ou um outro nome dispute a eleição de prefeito em Campo Grande, viu? Viu, turma, é interessante esse processo, porque um ato aqui, ou um ato de um pré-candidato, né, desencadeia diversos atos, né? Você falou, semana passada a deputada Rose Modesto, cotada, foi anunciada, né, que vários partidos estavam interessados, né, na candidatura dela à prefeitura de Campo Grande, se dispuseram, né, a fazer a filiação, convidaram, fizeram tudo. Isso já desencadeou um ato rapidamente do PTB, Roberto Jefferson, que é muito tempo na política, né, é uma pessoa politicamente falando inteligentíssima, e já articulou para levar o Delcídio, que nós sabemos, é um nome fortíssimo, o Delcídio do Amaral. Ele tem um reconhecimento aqui em Brasília, certo, do trabalho dele, teve a questão da cassação de mandatos no Senado, um processo foi até muito rápido, né, porque aqui costuma se demorar, mas ele tem, queira ou não queira, ele tem portas abertas e conhece muita gente em Brasília. É uma pessoa, é um político muito influente ainda em Brasília, viu, Mário? Clodoaldo Silva, aquele abraço, meu camarada, um bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia aos nossos ouvintes, ótima semana a todo mundo. 7h23, 7h23. Caeco e Ibope nas ruas de Campo Grande e outras cidades do interior. Produção do programa acaba de receber a informação aqui da Assessoria de Comunicação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Caeco e Ibope deflagram nesta manhã a Operação Breaking Bad para o cumprimento de 18 mandados de prisão preventiva, 2 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Ladário, Corumbá, Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Birigui, estado de São Paulo, e Campinas, também na Grande São Paulo. Foco da Operação Breaking Bad: organização criminosa atuante no refino e distribuição de cocaína e pasta base. Vamos acompanhar essa operação durante todo o dia aqui nesta terça-feira, hein? 7h24. Na economia, o agronegócio em destaque com Humberto Ferretti. A demanda maior puxou o preço do milho em São Paulo, apontam dados do CPEA. A alta foi de 2% nos últimos dias, para R$ 37,00 a saca. Quanto às exportações, o ritmo de setembro é forte, com uma média diária acima de 400 mil toneladas. Caso continue assim, o volume total embarcado pode bater um novo recorde para o mês. Apesar desse cenário, a oferta maior derrubou o preço em algumas praças do Centro-Oeste. Já a cotação da cenoura caiu pela 13ª semana seguida na região de São Gotardo, em Minas Gerais. O motivo é simples: o avanço da safra de inverno. A oferta cresceu bastante, seja pelo aumento da área plantada, seja porque o rendimento das plantações melhorou, já que o clima jogou a favor. Só que o tombo no preço nos últimos dias passou de 20%, com a caixa negociada a R$ 14,00. E o Ministério da Agricultura, que tem sido criticado por defensores do meio ambiente, vai liberar um novo defensivo. Os fungicidas à base de fluopiran poderão ser usados no cultivo e pelas indústrias, por exemplo, de batata, café, cana, milho e soja. O órgão, porém, diz que a substância é mais eficiente, menos tóxica e aplicada em doses menores, o que reduz o uso de defensivos e o descarte irregular das embalagens. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. 7h26, 7h26. A Petrobras decidiu manter o preço da gasolina, do diesel e dos demais derivados de petróleo até o preço do petróleo se acomodar no mercado internacional.
Desde domingo, os preços internacionais do petróleo passaram a registrar forte alta após 2 grandes instalações serem atacadas na Arábia Saudita. A decisão da Petrobras é aguardar até que se tenha informações mais seguras sobre quanto tempo será necessário para normalizar a produção. Distribuidores e postos de gasolina, por exemplo, em Brasília, ontem já realizaram aumentos, majoração, portanto, no preço do combustível e vão ter que voltar atrás porque a Petrobras não repassou aumento nenhum. Outras cidades que, por acaso, os postos fizeram algum tipo de aumento terão que retroceder, hein? 7h27, outras informações aqui com Rafaela Moreira. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Arthur. Bom dia, ouvinte. Pois é, ontem a Receita Federal liberou o pagamento do 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2019. O crédito bancário foi feito para mais de 2.819 contribuintes, no valor total de 3 bilhões de reais. A consulta para saber se a declaração foi liberada pode ser acessada na página da Receita Federal e também pelo Receita Fone. O número é 146 e esse telefone a Receita Federal liberou para as pessoas estarem tirando dúvidas. Informando o CPF e a data do nascimento é possível ver o seu saldo. Caso tenha entrado lote, a situação da declaração fica como crédito enviado ao banco. Se o valor não foi depositado, o contribuinte deve ligar no telefone 4004-0001 ou ir até uma agência do Banco do Brasil. Os lotes da restituição são liberados mensalmente e a restituição ficará disponível no banco durante todo o ano. Obrigado, Rafaela Moreira, 7h28. E o deputado estadual Pedro Kemp admite erro em 2017 no uso de verba indenizatória e vai devolver dinheiro gasto com bebida alcoólica. Por meio de uma ONG, o site Congresso em Foco, no último domingo, denunciou a utilização de verba parlamentar por parte do deputado Pedro Kemp e o deputado Onevande Matos, em atendimento a alguns itens, nem tanto, digamos assim, né, éticos, né? E o deputado estadual do PT, professor Pedro Kemp, admitiu o erro no dia de ontem, utilizando verba indenizatória do gabinete para pagar bebida alcoólica em dezembro de 2017 e diz que vai devolver o dinheiro aos cofres da Assembleia Legislativa. Portanto, de acordo com essa revelação, o deputado estadual Pedro Kemp usou R$ 1.748,50 da verba indenizatória para pagar a conta numa pizzaria, que incluiu 42 bebidas alcoólicas como cerveja, chopp e 2 garrafas de vinho. E essa denúncia, né, veio por conta da ONG, né, Organização Não Governamental, Operação Política Supervisionada. E a entidade promete divulgar eventuais irregularidades cometidas por outros deputados estaduais. Ao contrário da Câmara dos Deputados e do Senado, a Assembleia Legislativa não publica as notas para comprovar os gastos dos deputados com a cota parlamentar. Cada deputado tem direito a R$ 36.300 por mês e houve um aumento de 19% nessa verba em relação ao ano passado, quando era de R$ 30.400. Jornal da Hora e as dicas de finanças pessoais com João Victor Faedo e o rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com a entrevista do dia. O deputado estadual Coronel Davi, do PSL, é pré-candidato ou não à Prefeitura de Campo Grande? E a participação do nosso comentarista, Dr. Miquimba. Bom dia, querido ouvinte, como vai? Veja só esse versículo que interessante. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Está em Provérbios 21:5. Esse verso nos relata um outro inimigo das nossas finanças, a pressa. Quando pensamos em dinheiro ou pensamos em economizar, poupar, podemos cair em uma armadilha da pressa. Parece que precisamos ter resultados imediatos.
A mesma coisa acontece quando começamos uma dieta e queremos emagrecer. Então, restringimos aquilo que nós gostamos de comer, mas queremos já ter perdido 10 quilos logo de cara, não é mesmo? Ficamos com pressa porque o esforço foi muito grande e o resultado foi quase inexpressivo. Para isso, não podemos olhar um ponto isolado ou o resultado de um dia apenas. As finanças não são uma corrida de curta distância, mas podemos comparar com uma maratona. Não adianta sairmos feito loucos para tirar o atraso de anos de maus hábitos. Tenha calma, um passo de cada vez. Comece com o que é possível hoje. Se sua meta é guardar, comece a guardar, mesmo que seja um valor pequeno. Nessa hora, a pressa se mostrará como uma grande inimiga e nos fará cair na tentação do lucro rápido e fácil. Tenha cuidado. Promessas milagrosas, em geral, são uma grande furada. Conhece algum apressadinho? Fale para ele ter paciência. Eu conto com você. Tenha um bom dia e um ótimo trabalho. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs, 2º piso. Siga nossas redes sociais. @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. Agora eu quero falar de um assunto muito importante para você. Poupar dinheiro. Tenho certeza que você já pensou, mas eu não consigo. Não sobra quase nada no fim do mês. E se eu disser que com apenas R$20, eu visse R$20, você abre sua caderneta de poupança no Sicredi. Já gostou, né? E se eu disser que só no Sicredi tem a promoção, vem poupar e ganhar. Funciona assim. A cada aplicação de R$100, você concorre a 2 sorteios de R$2.000 por semana, além de sorteios de R$10.000 todo mês. E no final do ano, você ainda concorre a 3 sorteios de R$100.000. E depois que você abre a conta, você faz tudo pelo site ou pelo aplicativo. Quer aplicar um pouquinho mais? Quer tirar um pouco para usar? Faz tudo pela internet. Não perca tempo. Vai correndo para o Sicredi, abre sua caderneta de poupança e já comece a participar da promoção. Sicredi. Fazer juntos para fazer a diferença. Agora 7h35. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Hora, o deputado estadual Coronel Davi, do PSL, partido do presidente Bolsonaro, partido que está se estruturando também aqui no Mato Grosso do Sul. Há pouco de Brasília, fizemos o bate-papo com as quentes do dia, o Clodoaldo Silva, nosso correspondente, cobrindo a agenda do governador Reinaldo Azambuja. Ontem, o governador assinando com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, recursos aí para novas tecnologias aí nos controles de gás, arrecadação. Esteve lá no conselho do FCO, portanto, o Ministério da Integração Regional, conseguindo aí um aumento de 335 milhões para investimentos e financiamento do desenvolvimento através do fundo, né, o FCO aqui no estado. E hoje, doutor Miquimba, o governador, conversa com a bancada sul-mato-grossense, senadores e deputados e deputadas, sobre a rota da integração latino-americana, hein? Quem não acreditou, hein? Está se materializando. Segundo Heitor Miranda, o ex-prefeito de Mutinho, grande sonhador desse projeto há mais de 20, 30 anos, e o empresário Cláudio Cavol, que fez 2 caravanas, né? A primeira entrando pela Bolívia e a segunda entrando pelo Paraguai, chegando até o Chile. O sonho dos idealizadores é de que até, no máximo, 2023, a rota vai ser uma realidade, hein, Miquimba? Bom dia. Pois é, tem que parabenizar. Há muito tempo atrás eu discuti até com o Heitor, né, sobre esse sonho dele, porque ele pensava do jeito que está sendo feito agora, e eu dizia para ele, por que em vez de construir essa rota, já não aproveita o que já está construído, que é a ferrovia que passa por Corumbá, é a rodovia que vai até Santa Cruz, que já está meio caminho. E ele me explicava que eram umas coisas diferentes, inclusive eu questionava o porto de Porto Murtinho, porque
já tinha o porto de Porto Esperança com uma ferrovia chegando até no porto. Quer dizer, nós sabemos, todo mundo sabe, que a ferrovia é muito mais barata que a rodovia, né? Era só ativar. E ele sempre foi convicto e acreditou nessa história, então está de parabéns. A maior cabeça pensante nisso tudo aí é o Heitor, ex-prefeito de Porto Murtinho. E hoje o governador, claro, com os deputados e senadores e essa boa vontade que houve do governo paraguaio, a boa vontade que o governo boliviano não teve. Como disse o Cláudio Cavó aqui no Giro Notícias, aí com o Giro Rondon, né? Os governadores, os prefeitos e o atual presidente da Bolívia, enfim, não gerou confiança. Tanto é que a segunda viagem, né, promovida pelo CETLOG, o Sindicato das Empresas de Logística e Transporte, aconteceu no Paraguai, e a recepção a cada departamento, a cada cidade paraguaia. Aliás, ontem eu recebi 2 vídeos lá de Murtinho e dentro do Paraguai. As obras estão acontecendo, né? Quer dizer, a boa vontade que não teve dos bolivianos no Paraguai foi totalmente inverso, né? E nós já tivemos a oportunidade aqui de até indagar para o deputado Evander, que é por que o lobby lá de Murtinho funcionou mais com Zeca, com Vander, com todos os políticos, do que o povo curumbaense não se mexeu. Nós fizemos essa pergunta para o Evander. E uma das respostas, uma das minhas indagações, se o governo Evo Morales era digno de confiança, porque desde a privatização da Petrobras, o governo socialista do Evo Morales não dava confiança para que os nossos investimentos voltassem para a Bolívia. E foi o que aconteceu. Com certeza, né? A cada dia chegam vídeos, informações dessa rota de integração latino-americana, e Campo Grande no centro dessa discussão. Porto Murtinho não é diferente, né? Muitos investidores chegando à cidade de Porto Murtinho, e com isso diversos segmentos, não só o transporte, né? O que se pensou inicialmente em termos do transporte, e que na figura do presidente do CETLOG, o Cláudio Cavó, a gente poderia imaginar, né, o segmento transporte, e ele disse aqui aos nossos microfones, né, vamos ampliar isso, né, a rota da integração latino-americana, porque vai ser um relacionamento nos mais diversos setores, né? Pensa as universidades, pensa o turismo, pensa a questão cultural, né? Pensa a mudança, né, que haverá, né, desses países em relação ao Brasil, e também o Brasil em relação a esses países, né? Coisa muito bacana. Na verdade, para o Paraguai vai ser um presente tanto porque atravessa uma região inóspita e pouco estruturada, que é o Chaco paraguaio, né? Muito bem. São 7h40, 7h40, nós estamos aguardando o deputado Coronel Davi dos Santos, do PSL, daqui a pouco ele chega. Mas falando em Bolívia, a repórter Bernadette Druzigan traz detalhes. Brasil e Bolívia vão reforçar ações de combate ao narcotráfico na fronteira. Jornal da Hora. Brasil e Bolívia vão fortalecer ações de combate ao narcotráfico na fronteira, com reforço do policiamento, na fiscalização de rodovias e compartilhamento de informações. A parceria reforça um acordo firmado em 1996. Segundo o documento, assinado na segunda-feira, os recursos poderão vir de instituições públicas ou privadas. Também devem ser celebradas parcerias com organizações não governamentais, agências de cooperação técnica, fundos e programas nacionais e internacionais. Os 2 países vão instalar infraestrutura adequada para o projeto. Agora, 7h42, 7h42. 3 deputados de Mato Grosso do Sul querem investigar Sérgio Moro e o procurador da República, Dallagnol, né? Assinaram, portanto, essa ação. O deputado Dagoberto Nogueira, né? Ele continua alinhado, né, com a política da esquerda, o deputado Vanderlobé do PT e o deputado Fábio Tradi. Eles estão sofrendo um bombardeio de críticas nas redes sociais, aí, viu, Miquema? Pois é, porque eu acho que se tem um ídolo nacional hoje mais que todo mundo, é o Sérgio Moro, né? Ele, por tudo que ele fez, por tudo que ele desmontou dessa corrupção no Brasil todo,
queira uns, queira outros, defendendo o seu lado, achando que houve exagero das partes, mas às vezes eu fico pensando, e eu já externei isso a você em conversa particulares, que às vezes a legalidade é uma coisa e a moralidade é outra. Talvez ele tenha cometido algumas, o Dallagnol e o Moro, algumas ilegalidades. Mas moralmente fizeram o que toda essa nação queria que eles fizessem. Fora do regulamento, né? Então, isso pode, Arnaldo, isso pode, né? Então, muitas vezes eu vejo assim, por exemplo, o deputado Tradi, ele é um legalista, então ele sempre pauta pela legalidade. Mas a gente percebe que a nação queria o quê? Queria a moral, queria a honestidade, queria o combate à anticorrupção. Então, muitas vezes eles se queimam, né? As redes sociais estão batendo duro por causa desse posicionamento. 7h44, 7h44, no Jornal da Hora de ontem, nós entrevistamos o vice-presidente da Ordem dos Advogados, a seccional de Mato Grosso do Sul, o ABMS, o Dr. Gervásio Oliveira, que, alinhado com o presidente Dr. Mansur Carmucci, ontem ele declarou em nosso programa aqui que não há razão para um juiz, qualquer autoridade, ter medo da lei de abuso de autoridade que o Congresso aprovou. Foi até o presidente Jair Bolsonaro, que fez aí uma série de vetos. Portanto, o posicionamento da OAB-MS, ontem eu fiquei convencido, né, de que o projeto de lei de abuso de autoridade é justamente para conter os excessos, né? Depois da Operação Lava Jato, e eles deixaram muito claro que a operação, não só a Lava Jato, qualquer operação que queira passar o país a limpo, a OAB de Mato Grosso do Sul tem um posicionamento. E deixou muito claro também que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a nível nacional, a OAB nacional, ele cometeu equívocos misturando a questão da vida pessoal dele, do pai dele, contra o presidente Bolsonaro. Portanto, a OAB de Mato Grosso do Sul não esteve alinhada naquele conflito do presidente da OAB federal, da OAB nacional, viu, Miquimba? Mas isso aí é na mesma batida, né, Arthur Mário? Você tem a parte da legalidade, né, as partes, e tem também aqueles que preceitua a moralidade. É a mesma batida, né? Não, o que eu achei bem interessante ontem com o Dr. Gervásio Oliveira, ele e o Dr. Carmucci, em defesa da sociedade, eles pediram o afastamento daquela desembargadora Tânia Borges, que aconteceu em 9 de outubro do ano passado. Eles estão levando uma denúncia agora ao Conselho Nacional de Justiça contra posicionamentos que estão acontecendo em alguns fóruns, até no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, mesmo tendo homenageado há aproximadamente 2 meses o presidente do tribunal, o desembargador Pascoal Leandro, mas os advogados sendo desrespeitados, né, por funcionários, servidores do Poder Judiciário. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o interessante é que o posicionamento da entidade está acima de tudo. O que Mansur pensa ou o que o Dr. Gervásio pensa, eles não declaram, né? Eles falam pela Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul, portanto, o nosso respeito. Nosso entrevistado do dia, deputado estadual Coronel Davi. Bom dia. Bom dia a todos da FM Hora. Uma grande alegria estar aqui de volta. Cumprimentar aqui meu médico da coluna, Dr. Miquimba. Também. Cada vez que eu vou lá eu fico mais apavorado. Mas é um prazer encontrá-lo aqui. Obrigado. Vida de atleta depois dos 40, 50 é complicado, né? Somente futebol, né? Atleta de futebol, né? Agora só olhando na beira do campo. Deputado Coronel Davi, já temos uma notícia agora, o senhor como ex-integrante da Força, da corporação, uma operação deflagrada aí com a autorização do Ministério Público, uma operação fortíssima envolvendo Birigui, no interior de São Paulo, Campinas, Campo Grande e outras cidades do Mato Grosso do Sul. Uma ação no dia em que a gente dá aqui uma notícia em que, né, as políticas do ministro Sérgio Moro com as autoridades da Bolívia, reforçando o combate ao narcotráfico na fronteira, e os 2 pelotões, o BOP e... acabou a bateria. E o Batalhão de Choque, enfim, hoje numa operação conjunta com o Estado de São Paulo no combate ao narcotráfico.
Como ex-comandante da PM, como é que o senhor está vendo as ações do nosso governo estadual e do governo federal? Primeiro é bom a gente sempre lembrar que em relação ao ano passado, nós já conseguimos diminuir em 22,1% o número de homicídios dolosos no país. As pessoas, algumas acham que isso é muito cedo ainda para dizer que é algum tipo de ação pelo governo federal, mas sem dúvida nenhuma é um novo posicionamento dos governos dos estados que estão dando uma resposta muito dura às ações dos criminosos. A gente percebe que hoje, inclusive a própria população, não tem mais tolerância em relação a algumas ações criminosas, um tanto quanto desacreditada no sistema penal, por conta de vários problemas que a gente tem. As pessoas querem que o Estado prevaleça em relação aos bandidos. E eu vejo operações como essa aí um sintoma claro do que hoje a gente percebe no governo federal, de um combate incessante às organizações criminosas, uma atenção maior às nossas fronteiras, e a gente tem que realmente sufocar o crime organizado naquilo que lhe dá mobilidade e liberdade de ação, que é a parte financeira. Então, além de prender as pessoas envolvidas no crime, a gente também tem que buscar retirar o poderio econômico que essas organizações criminosas têm e que possibilitam que eles possam, através desses recursos, deflagrar ações criminosas aí, justamente contra a sociedade. Olhando para o momento atual, a agenda do ministro Sérgio Moro aqui na fronteira, né, Pedro Juan Cabaleiro, as tratativas do presidente Bolsonaro naquela agenda inicial, quando o senhor comandava a PM, trouxe ele para uma homenagem do dia de Tiradentes, depois uma agenda em Dourados, depois outra agenda na cidade em que ele serviu, Neoac, e o desfecho na composição do governo dele, 2 ministros daqui. E o senhor, há poucos dias nas redes sociais, em Miquimba, a gente acompanhou, o senhor celebrou muito quando o presidente Bolsonaro, diferentemente dos outros governos, a discussão da segurança era, por exemplo, no Rio de Janeiro ou São Paulo. Parece-me, em Miquimba, parece-me que a agenda do presidente, ainda na pré-campanha, depois na campanha, de certa forma, com aquela liberação de recursos, e o Coronel Davi, como deputado, celebrou muito, parece-me que a discussão de segurança inverteu, hein, Miquimba? Não, nós temos visto que desde o tempo que o coronel já foi secretário de segurança, ele vinha batendo nessa tecla. É preciso coibir tudo isso, essa entrada, tem que cortar pela maior raiz, que é o problema do financiamento desses esquemas todos lá que tem nas grandes centros, mas tinha que começar tolhendo esse acesso que parecia livre aqui na fronteira, e que eu acho que talvez a maior ação que existe do governo federal. E uma frase do general que comandou aquela intervenção no Rio, ele falava em agosto do ano passado: olha, interior do Brasil, fronteiras, olhem quem vocês vão votar para deputado, para senador, deputado federal e deputados estaduais, porque o problema aqui do Rio começa lá na fronteira. Ele citou Bolívia, Paraguai, enfim, Coronel Davi. E por isso que eu julgo importante, quando nós conseguimos levar o presidente Jair Bolsonaro, quando da visita dele a Dourados, a gente conseguiu levá-lo até a sede do Departamento de Operações de Fronteira. Já eleito ou foi na campanha? Não, na pré-campanha, em fevereiro. Ele conheceu em fevereiro do ano passado. E a gente pôde ali mostrar a ele as dificuldades, as ações que eram empreendidas pelo departamento na repressão aos crimes transfronteiriços, e o Bolsonaro ficou extremamente satisfeito com o que ouviu, impressionado com o pouco efetivo e pela grandiosidade dos resultados que são alcançados, eram e são alcançados pelo Departamento de Operações de Fronteira. E eu não tenho dúvida de que isso foi determinante para que o Mato Grosso do Sul pudesse receber do governo federal, via Ministério da Justiça e da Segurança Pública,
o montante de 89 milhões que serão empregados no Departamento de Operações de Fronteira e nos demais órgãos da segurança pública do Mato Grosso do Sul. Se a pessoa não conhece, fica muito difícil para ela depois tomar uma decisão em Brasília, distante do problema, ou ele conta com ótimos assessores que lhe dão uma visão geral daquilo que está acontecendo, ou ele vai em loco conhecer as questões que dizem respeito àquela pasta ou àquela questão. E isso foi o que aconteceu com Bolsonaro, e o Mato Grosso do Sul recebeu a segunda maior quantidade de recursos em relação aos outros estados brasileiros, e mostrando realmente que o governo federal tem prioridade quanto à segurança na fronteira. Olha, e principalmente com esse cenário da rota da integração latino-americana. A agenda do governador Reinaldo Azambuja hoje, com a nossa bancada em Brasília. Ontem foi um dia importante para Mato Grosso do Sul, ele conquistando duas questões lá, uma no FCO e outra com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e hoje com a bancada as tratativas com relação à rota de integração latino-americana, a chamada rota bioceânica. E o quesito de segurança tem que estar lado a lado aí nessa alavancagem, hein, deputado? Mas além do quesito de segurança, eu coloco aí a questão do desenvolvimento econômico. Eu acho que vai ser um novo paradigma no desenvolvimento econômico do Mato Grosso do Sul, a abertura da rota bioceânica. Nós vamos ter ali um grande up aí no crescimento. E se o Mato Grosso do Sul realmente conseguir desenvolver todas aquelas ações que hoje já estão previstas de serem feitas ali naquela região, Porto Murtinho, de um lugar bem no cantinho do Mato Grosso do Sul, na divisa com a Bolívia, vai se tornar um polo altamente atraente. E vou te falar, viu, no futuro Porto Murtinho será a entrada de grandes produtos industrializados de países europeus e principalmente da China. E vai contribuir aí muito com a arrecadação do Estado e criando aí uma estrutura muito forte para que o governo do Estado tenha dinheiro suficiente para fazer investimento em diversas áreas aqui no Mato Grosso do Sul. Coronel, aí o pessoal de Murtinho, a gente tirava o sarro e falava que aquilo lá é o fim do mundo. Agora, que agora vai ser o início. Vai ser o início. Isso aqui é o fim do Brasil. Agora eles vão dizer com orgulho que aquilo é o início do Brasil. Né? Com certeza. São 7h55. Deputado estadual Coronel Davi dos Santos, do PSL, nesse tabuleiro da política regional, da eleição de Campo Grande em 2020, existem razões e motivos para o seu nome, antes mesmo, a semana passada, numa co-irmã, o senhor deu uma entrevista, enfim, o seu nome sendo lembrado aí para disputar a Prefeitura de Campo Grande em 2020. Como é que está esses bastidores aí, deputado? Bom, Arthur, eu entendo que eu passo por uma grande dificuldade interna dentro do PSL, por conta de uma divergência com a atual direção. E eu sempre digo e sempre vou dizer, questões partidárias, elas precisam ser tratadas no ambiente correto, que é dentro do partido. E ali se discute, puxa-se a orelha, se dá conselhos, mas acho que um dos mandamentos da política, e até para inspirar mais confiança no eleitorado, algumas questões têm que ser tratadas internamente e resolvidas internamente também. E não foi isso que aconteceu no PSL. Então, algumas divergências foram levadas a público de maneira distorcida e de acordo com quem falava, a vontade de quem falava. E isso criou uma grande dificuldade, não só para mim, como para outros integrantes do partido, e que não vem concordando com a forma com que a direção estadual vem tratando algumas questões
de filiação principalmente, de colocação de pessoas à frente do partido em algumas regiões do estado, fugindo completamente aquilo que foi planejado no início do PSL com a vinda do Jair Bolsonaro, com a nova tendência da política, uma política mais à direita, bem distante da esquerda, e algumas coisas vêm acontecendo que não coadunam com aquele pensamento anterior. Deputado. Mas só me permite concluir aqui o meu raciocínio. E isso, com essa minha indisposição dentro do partido, fez com que outros partidos aí pudessem avaliar a oportunidade de nos fazer convite e a gente fazer parte de outra agremiação partidária. E eu fico extremamente satisfeito que, embora o PSL não venha nos tratando da forma mais adequada e com o devido respeito, outras agremiações partidárias acabam vendo no deputado Coronel Davi uma pessoa que poderia enriquecer os seus quadros aí. E quando a gente vê diversos partidos nos procurando, e a grande maioria deles, além de nos oferecer um espaço na agremiação partidária, no partido, nos oferecer ainda a possibilidade de ser candidato a prefeito no ano que vem, a gente fica satisfeito, orgulhoso, mas eu entendo que é uma questão que tem que ser resolvida depois do problema existente dentro do PSL. E aí sim a gente vai tomar uma decisão para ver para qual agremiação e se vai ser necessário a mudança de partido, e lá na frente decidir qualquer questão em relação a uma possível candidatura a prefeito. Até porque, né, eu fui bem votado, muitas pessoas acreditaram naquilo que a gente se comprometeu a fazer durante a campanha eleitoral, e eu estou procurando fazer isso no meu mandato de deputado estadual. Eu tenho que honrar a confiança daquelas pessoas que escolheram o nosso nome e esperam que a gente faça um bom mandato de deputado estadual, e é isso que eu venho fazendo. O seu partido foi uma surpresa na eleição, alavancada pela grande popularidade do presidente Jair Bolsonaro, conseguiu eleger uma grande bancada federal, segunda, se não me engano, segunda bancada federal, mas depois do que tudo estava indo, tem confrontos partidários dentro do partido. Praticamente hoje o Rio explodiu ontem, essas cisões aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos essas divergências e pelo que a gente vê, vai indo. O partido, por ser novo, não estava estruturado para absorver tudo isso. Você acha que é uma questão de tempo, tudo vai se arranjar, já que existe uma grande... Ele é o partido do presidente, a grande liderança desse partido é o presidente. Acha também que o presidente um dia pode abandonar esse partido e migrar para outro partido? Primeiro, é bom dizer que muitas pessoas, se não a totalidade, e aí eu me incluo nela, viu, Miquimba, foram eleitas pela força do nome do Bolsonaro. E algumas pessoas, infelizmente, tão logo saiu o resultado das urnas, disseram que não foi o nome do Bolsonaro que fez com que essa pessoa ganhasse a eleição e que foi fruto do trabalho dela, de militância. Olha, é muita... não vou dizer aqui, mas até porque a minha educação não permite que eu me comporte da mesma forma que algumas outras pessoas se comportam. Isso mostra a imaturidade política de muitos que foram eleitos pelo PSL e que tiveram uma grande liderança impulsionando suas candidaturas. Hoje, no mínimo, a gente tinha que ter essas pessoas aí leais ao projeto de governo do Jair Bolsonaro. E a gente nota, para nossa tristeza, que algumas lideranças, inclusive lideranças nacionais,
venham se comportando de uma maneira que afronta a autoridade do nosso presidente e acaba colocando em risco a própria governabilidade, porque precisa de apoio junto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, e essa indisposição com certeza pode trazer algum tipo de prejuízo àquilo que o presidente vem tentando fazer pelo Brasil. 8 horas 3 minutos, estamos... E dizendo ainda que isso realmente, isso aí já me foi falado, inclusive pelo próprio presidente, que poderia até pensar em mudança de partido, mas eu entendo também que o nosso presidente, ele vem se comportando como um estadista, acima do PSL, até porque hoje ele é o presidente da República, e ele precisa dar um olhar com a mesma atenção que ele dá ao PSL aos partidos que hoje compõem a sua base aliada e que votam aquilo que é importante para o país e que o governo federal julga prioritário nesse momento tão difícil que a gente vive, principalmente na questão econômico-financeira do país. 8 horas 4 minutos, ouvintes podem mandar perguntas aqui ao deputado Coronel Davi no WhatsApp 99911-9689. Tem ouvintes aqui interessados na questão de concurso da PM, vamos deixar para o final. Neste raciocínio, deputado Coronel Davi, um projeto de candidatura seria por conta daquele projeto lá da pré-campanha com Bolsonaro, um projeto nacional, mesmo com as divergências internas do partido? O que, por exemplo, faria com que o deputado Coronel Davi não disputasse a eleição em Campo Grande? Existe um projeto, existe a grande liderança, até por conta de informes que a gente tem, né? Aqui, com grandes formadores de opinião, né? É certo uma eleição de segundo turno em Campo Grande. E partido político está aí para disputar a eleição, né? Campo Grande viveu aquela experiência de 2012, uma unidade para pulverizar e tentar derrotar um candidato. Infelizmente, quem ganhou a eleição desconsiderou os aliados, pensou que ganhou a eleição sozinho. Hoje, Coronel Davi, por conta do que o senhor viveu com o presidente Jair Bolsonaro, uma liderança primeira que ele teve aqui no Estado, ou seja, existe um projeto do presidente, um projeto de país, e o projeto de país passa também pelas eleições municipais, né? O que fortalece um projeto, esses convites que o senhor recebeu de outros partidos, e o que pode, de repente, ser o fator que tira o senhor de uma provável candidatura? Arthur Mário, candidatura, projeto político, ele não depende só da pessoa. Não depende do Coronel Davi, não depende de fulano, cicrano, beltrano. É importante que existam condições que levem à existência desse projeto político. Ninguém é candidato de si mesmo. É importante que a gente tenha um apoio da população, é importante que tenha um grupo político existente para estruturar a campanha, mesmo porque essa campanha do ano que vem, ela é diferente, porque ela não vai mais admitir coligações proporcionais entre os partidos. Isso vai ter que ser feito dentro do próprio partido. Ninguém vai mais poder se socorrer a 1 ou 2 ou 3 ou 4 partidos para montar uma chapa de vereadores e a partir dali eleger o máximo de candidatos possíveis. Hoje o partido tem que se estruturar com as próprias pernas, escolher bem os seus candidatos a vereadores, candidatos com potencial de voto, para que dentro do partido se atinja o mínimo necessário em relação ao coeficiente eleitoral, para a partir daí o partido pensar em vitória nas urnas para os vereadores. Então, é um quadro totalmente diferente, viu? E quem não pensar dessa forma, para escalar o seu time, para colocar em campo e para ganhar a partida, vai perder o jogo. E os partidos têm que se preparar, porque quem não entra na partida, quem não entra no jogo, não ganha.
E o partido que não entra numa campanha, numa disputa, ele vai acabar deixando de existir, principalmente em relação a essa regra. Então, Arthur, eu deixo claro que essas pretensões, elas não podem ser de caráter individual. Elas têm que fazer parte da decisão de um grupo e, principalmente, contar com o apoio da população. Sem isso, qualquer candidatura que se coloque aí está fadada ao fracasso. Bom, os bastidores com muitas movimentações, pesquisas, movimentos de grupos, de líderes partidários, lideranças que estão se recompondo aí, como o ex-senador Deustídio do Amaral, uma agenda sábado aí com Roberto Jefferson, o tradicional PTB, enfim. Mas, doutor Miquimbo, olha, eu conversei num prazo aí de uns 40 dias com uma grande personalidade, uma pessoa de grupos políticos, uma pessoa com experiência e muito pé no chão, nunca ocupou cargo em partido, nunca foi vereador, prefeito, deputado, nada. E ele dizia, há uns 40 dias aproximadamente, que o prefeito Marquinhos Trade seria imbatível nas eleições. Passados 15 dias eu estive com essa mesma pessoa e o cenário mudou. E esse cenário, eu acho que é onde trafega e aparece o nome do deputado Coronel Davi dos Santos, a ligação que ele tem com o Jair Bolsonaro. Essa mesma fonte me dizia o seguinte, olha, se a economia estiver bem, se o presidente Bolsonaro continuar e a equipe dele com essa perspectiva muito séria de fazer a economia avançar e a redução do desemprego, que já houve um percentual, né? já houve a geração de mais empregos. Se a economia continuar empinando da forma como está, em Campo Grande o candidato do Bolsonaro pode ganhar as eleições, doutor Miquimbo. É evidente, né? É um caminho aí de um ano praticamente, né? Nós temos um ano para a eleição para prefeito municipal e como a economia está lentamente, a gente vai ficar naquela perspectiva, né? O presidente goza de um prestígio, mas até tem um percentual bom, mas não está ótimo. Então existe como é que vai comportar a economia? Realmente passa pela evolução da nossa economia, pelo bom momento que a economia poderá advir. Então, qualquer coisa hoje, nós temos que esperar pelo menos uns 6, 8 meses ainda para a total definição desse quadro. 8h10, fechando com o deputado Coronel Davi, daqui a pouco ele tem sessão plenária na Assembleia Legislativa. Coronel Davi, com essa observação que a gente traz e a sua decisão também não só passa por pessoas, liderança, o seu mandato, mas esse fator Bolsonaro é indiscutível, né? É indiscutível e você tem razão na sua avaliação. Caso... Tem um conselheiro desse porte também dá uma tranquilidade, né? Com certeza. Essa questão que você falou, Arthur Mário, ela é muito conveniente para ser avaliada, porque o presidente, eu não tenho dúvida nenhuma, vai dar uma possibilidade de crescimento ao país pelas ações que estão sendo desenvolvidas, principalmente pela sua equipe econômica. Nós vamos ter a aprovação da reforma da Previdência. Olha que manchete interessante aqui, o jornal Valor Econômico, São Paulo. Grandes estatais têm lucro de 60 bi e 700 milhões no primeiro semestre. Acabando a corrupção, as estatais também começam a crescer, né? E tem gente que não enxerga nada disso, né? Prefere falar de algumas outras questões pequenas, se esquecendo que o país tem que continuar avançando. Resultado do primeiro semestre chega a 60 bilhões e 700 milhões nas 5 maiores empresas públicas e surpreende a equipe econômica. Quer dizer, Paulo Guedes... Como eu te falei, como eu estava dizendo aqui, essas aprovações da reforma da Previdência, logo depois a reforma tributária, a MP que foi há alguns dias aprovada no Congresso Nacional da Liberdade Econômica, tirando as amarras dos empresários, dando a oportunidade de realmente desburocratizar o setor industrial e empresarial,
você abre novas perspectivas de crescimento. A economia estando bem, Arthur Mário, e junto com esse carisma do presidente Jair Bolsonaro, ele vai influenciar, como influenciou nessa eleição de 2018, de maneira bastante positiva na eleição de candidatos que estejam alinhados ao seu projeto, podendo ser do PSL ou de outros partidos, porque o presidente já disse agora na semana passada que ele vai escolher pessoalmente os candidatos que ele vai apoiar, no máximo em 10 capitais, e ele, além de verificar os candidatos do próprio partido, ele vai verificar os candidatos de partidos aliados e que poderão contar com o seu apoio. Então, ele está pensando realmente em estruturar a sua bancada favorável dentro do Congresso Nacional e possibilitar assim a governabilidade e a aprovação de projetos que vão realmente mudar a cara do Brasil e dando um desenvolvimento econômico aí adequado para que a gente possa fugir do desemprego e dessa crise em alguns setores que realmente vem atrapalhando a vida do brasileiro. Para fechar, Coronel Davi, a Mariana, o nosso ouvinte do São Conrado, quero saber se realmente vai sair o resultado do concurso PM/BM, Bombeiro Militar e Polícia Militar essa semana. Estamos aguardando há muito tempo. Tem informação, Coronel? Tem, porque eu venho acompanhando já há algum tempo o concurso da PM do Bombeiro Militar, e algumas ações nossas foram fundamentais para que o concurso tivesse um andamento normal. Nós estamos agora aguardando a decisão da Secretaria da Administração e das comissões dos concursos da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, que vão se reunir na data de hoje na Secretaria da Administração, avaliando os resultados que foram encaminhados pela FAPEMS, que é a entidade que organizou o concurso da PM e também do Bombeiro. E esses resultados, caso não haja mais nada que possa interferir no andamento normal, a gente espera que haverá uma homologação desses resultados e a publicação ainda essa semana. É o que eu estou tentando fazer lá junto à SAD nesse momento. Ontem já falei com o secretário adjunto Édio. Hoje de manhã vou conversar com ele para acompanhar de forma bem de perto essa reunião que vai ser feita na SAD. E a gente espera acabar com esse tormento aí da vida dos candidatos, que já deveriam ter há muito tempo já sabido do resultado final e, quiçá, já estarem frequentando os cursos de formação nas instituições da PM e do Bombeiro. Então, naquilo que depender da minha ação como parlamentar, a gente vai continuar ajudando e esperando que esse ano ainda eles possam estar frequentando o curso na PM e também no Bombeiro. Muitos comentários aí, o interesse aqui, chegando várias pessoas também na questão do concurso. Está aí, portanto, a resposta do deputado estadual, Coronel Davi. 8h16. Coronel Davi, muitíssimo obrigado pela visita aqui ao Jornal da Hora e deixando bem claro aí, fica, né, a pré-candidatura a prefeito, fica aí com certeza, aguardando os acontecimentos. Muito obrigado, uma ótima semana aí na Assembleia. Obrigado, Arthur, obrigado, Dr. Miquimba, obrigado a todos que nos ouviram, em especial os candidatos dos cursos da Polícia Militar e também do Bombeiro Militar, e a população que espera que a classe política realmente trabalhe em prol dela, né? E a gente vem se esforçando para que a gente possa cumprir esse mandamento aí. E eu fico muito feliz, Arthur, porque pesquisas que foram feitas aí nos indicam como o deputado mais atuante na Assembleia. Então, muito obrigado pelo reconhecimento de todos. Hein? Mais um nome forte aí para 2020, hein, Miquimba? O Coronel Davi tem trabalho, né? Já tem um trabalho nesse estado, então que leva ele a esse patamar.
Abraço, Benquima. Até a próxima quinta-feira. Obrigado, Jornal da Hora. diretor. Abração. Volta amanhã às 7 em ponto. E o Gino Rondon hoje às 12 horas com o Giro Notícias. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.